Vamos agora a Brasília. Délio Rocha traz informações para nós ao vivo da capital federal, direto do Fórum Mundial das Águas, que reúne 11 chefes de Estado, entre outras autoridades no planeta, que vão discutir água aqui no nosso país e, claro, com as repercussões em todo o mundo. Délio Rocha, boa tarde para você. Boa tarde, Joelso Jordani, boa tarde, Elivaldo Barbosa, e a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Olha, Joelso, essa é a primeira vez que o Fórum Mundial de Água acontece aqui no Brasil, então é um momento de reunir representantes de todos os países para discutir soluções voltadas para o uso racional da água. Só para você ter uma ideia da dimensão desse evento, Joelso, cerca de 170 países estão representados aqui no evento e a expectativa é que até o final desse fórum, cerca de 40 mil pessoas passem por aqui. E 70% dessas pessoas, Joelson, são de outros países. E eu estou agora aqui ao lado, Joelson, do Dr. Rui Brasil, que é coordenador de recursos hídricos do estado de São Paulo, e ele que é um militante nessa área de recursos hídricos com mais de 35 anos de experiência. Dr. Rui, eu queria começar perguntando ao senhor qual o peso desse Fórum Mundial que está acontecendo hoje aqui em Brasília. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores do SBT. É uma honra para o país receber um evento desta magnitude e é um reconhecimento também da maturidade da nossa política pública de recursos hídricos. Receber autoridades do mundo inteiro para discutir a questão da água e com um lema tão marcante como esse, que é do 8º Fórum, que é compartilhar a água. Então, para nós do Brasil, todos os estados do Brasil que já temos aí uma longa jornada de trabalho com os comitês de bacia, com o trabalho dos órgãos gestores de recursos hídricos, para nós é muito importante porque um evento dessa natureza consolida princípios, diretrizes que, embora aqui não se decida, eles encaminham soluções e plantam sementes e às vezes até colhemos frutos também num encontro dessa natureza. Doutor Rui, quais os maiores desafios para o uso racional da água? Bom, nós precisamos ter um conjunto de coisas que se combinam. Se falássemos de um desafio só, seria pouco para um recurso tão importante para a humanidade que é a água. Sabemos que a água é vida, que no nosso próprio corpo temos água, mas nós precisamos nos organizar para lidar com a água. O governo precisa se organizar, aqueles que usam a água precisam se organizar, a sociedade precisa se organizar. Não basta nos reunir para discutir filosoficamente o que todos já sabemos, que a água é importante. Mas como é que nós lidamos com ela? Como é que nós nos organizamos para fazer planos, para depois fazermos projetos de como interferir fisicamente para garantir a segurança hídrica, né? E como é que nós vamos acompanhar todas as ações? Não é ação de um governo, não é uma ação partidária ou de um gestor que vem para fazer uma coisa pontual. Isso é um processo que tem que começo, meio e não terá fim, ele terá continuidade. Se nós nos organizarmos para isso, e o Brasil está razoavelmente bem, nós já temos mais de 200 comitês de bacia no país que buscam essa organização. Comitês que se reúnem, como dizemos assim, fazendo uma analogia, como parlamentos da água, onde o partido de todos é o partido da água, o partido que nós defendemos, a nossa flâmula, o nosso estandarte é aquele para a defesa da água, de prevenir, de planejar e de agir em função dos nossos problemas que têm as suas peculiaridades conforme a região do país. Doutor Rui, a gente fala muito no mau uso da água, mas o Brasil também já tem apresentado algumas soluções que são referência nesse sentido, né, do uso racional dos recursos hídricos. Sem dúvida, e nós precisamos valorizar essas experiências. A questão, por exemplo, de nós
na linha do bom uso, com as crises, né? O Nordeste é a região do país que mais sofre com uma seca prolongada já de mais de 5 anos. O Sudeste viveu isso de forma mais intensa nos anos 14 e 15 e essas épocas nos trazem grandes lições. Por exemplo, hoje a região metropolitana de São Paulo, que consumia 70 mil litros por segundo de água, hoje ela consome 60 mil, embora a crise tenha passado. Por quê? O que ficou? Há um aproveitamento maior de água de chuva, há um reuso da água, há mudança nos processos industriais, os agricultores mudaram seus métodos de irrigação de maneira a consumir menos água. Então, isso está permeando a sociedade de uma forma mais geral. E isso vale para qualquer região do país, evidente que cada um com as suas peculiaridades, com a sua natureza específica. Mas, além disso, nós precisamos, em épocas, vamos dizer, da dita normalidade, nos debruçarmos e formarmos acordos sobre aqueles que dependem da água, para que quando a crise vier, nós possamos dividi-la de uma forma justa entre todos que usam água. Quando temos a crise, é difícil estabelecer esses pactos. Então, os comitês de bacia, que são o que eu disse, os parlamentos da água, e o Piauí deverá ter em breve o comitê do Parnaíba, né, do grande rio que divide aí o Piauí com o Maranhão. Na última reunião do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, aprovamos a criação do Comitê do Parnaíba. Então, é uma experiência a se iniciar e que temos, assim, a esperança, o desejo de que todos no Piauí, no Maranhão, os que vivem na bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, que nós planejamos e agimos na bacia hidrográfica, se organizem para que lá construam uma agenda positiva para a água e que todos possam construir uma agenda em tempos de normalidade, para que quando houver escassez, houver problemas, os órgãos gestores, as autoridades que têm o dever, né, a obrigação de agir nas licenças, nas outorgas de água, tenha já esse pacto feito entre os usuários para que tudo possa transcorrer melhor na época de crise. Doutor Rio Brasil, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você nos estúdios. Obrigado a você, Délio, acompanhando o Fórum Mundial da Água. Muito obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília. A cidade de Brasília parou para esse evento, hein, Nivaldo Barbosa? É verdade, é um evento de abrangência mundial, como o próprio nome já sugere, e parou Brasília, realmente, hotéis, auditório, muita presença de muitas delegações aí do mundo inteiro, e um tema, Joelson, que é um tema universal, né? É verdade.